Bem-vindos a mais uma live Casamento Sem Crise. Meu nome é Fábio Sampo, para quem não me conhece, sou casado há 24 anos, quase 25 anos com a Sandra, e é possível sim ter um casamento sem crise. Não que seja fácil, mas é possível a partir do momento que você conhece os passos, que você sabe o caminho de como fazer para que isso aconteça. O nosso propósito nessas lives, aqui no Casamento Sem Crise, é poder compartilhar esse conteúdo com vocês para que vocês possam ter um casamento próspero e viverem o melhor casamento que vocês merecem. E o tema de hoje é: será que eu estou no meu papel certo no casamento? Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Talvez vocês estejam perguntando assim, mas Sampa, qual que é o papel certo no casamento? Parece óbvio o que eu vou dizer, mas a maioria das pessoas não conseguem estar neste papel. O papel certo é você estar no seu papel de esposa ou de marido. Só que muitas vezes, com muita frequência, isso não acontece, porque na maioria das vezes a pessoa está num lugar emocional errado. E este lugar emocional errado dentro do casamento não permite que se desempenhe o papel certo. E o interessante é que nesses casais onde estão no lugar errado, não é só um dos cônjuges que desempenha o papel errado. Ambos desempenham, né? Eles se encaixam. A analogia que eu sempre faço é que o marido e a mulher, eles se encaixam como se fosse uma concha, duas conchas, sabe? E eles se encaixam certinho, né? E conforme eles vão tendo mais maturidade, eles vão crescendo emocionalmente nessa relação, aí esse encaixe vai ficando cada vez mais gostoso, mais leve, mais divertido, mais alegre, enfim, cada vez mais prazeroso, energizante tá nessa relação. Agora vamos lá, vamos entender quais são os lugares emocionais errados que existem para que você possa aumentar o seu repertório cognitivo. Então, quando você ligar em você o seu modo de autopercepção, você conseguir saber se você está nesse lugar emocional errado ou no seu lugar. Esse seu lugar a gente chama de o seu lugar de força, né? Por que o seu lugar de força? É o lugar com que faz com que o casamento cresça, com que o casamento se fortaleça. E os outros lugares são lugares inadequados que, na verdade, eles vão minando o casamento, né? Eles vão destruindo o casamento, a não ser que os casais consigam se perceber nesses lugares inadequados e partirem para o lugar correto. Então, gente, o conteúdo dessa live de hoje é muito importante porque vai ajudar você a ir para o seu verdadeiro papel de esposa e de marido. Bom, bora lá. O primeiro lugar emocional, nós vamos falar de 4 lugares emocionais hoje. E o primeiro que eu vou falar com vocês é lugar emocional de pai. Como assim, Sampa? Lugar emocional de pai? As pessoas não se dão conta que estão nesse lugar emocional e quando desempenham o papel dentro deste lugar, acham que estão fazendo o que é certo e defendem essa bandeira, né? E é incrível, né? Porque os núcleos, eles se encontram, sabe? O japonês anda com japonês, chinês anda com chinês, essas coisinhas assim. O judeu gosta de andar com judeu e assim por diante. Então, a galera que fica emocionalmente no lugar errado tem como hábito estar com outras pessoas que também estão emocionalmente neste lugar errado e reforçam o papel inadequado, o papel errado na relação, porque todo mundo deste grupo igual, sinérgico, né, entendem que valem a pena e que é o melhor caminho. Só que, na verdade, a relação ela vai piorando, ela vai afundando cada vez mais. Então, esse primeiro lugar, emocional errado, lugar de pai. Como que funciona esse lugar de pai? Para explicar para vocês, eu vou contar como ele se forma, de uma forma simples. Eu não vou me aprofundar muito, senão a gente não termina a live e não sai nem do lugar emocional do pai. Então, imagina o seguinte, uma criança que conviveu num lar onde, na relação dos pais desta criança, de alguma forma, essa criança desempenhou o papel de pai da casa. Isso pode acontecer por N motivos. Isso pode ter acontecido, às vezes, porque esses pais divorciaram, e aí essa criança assumiu o papel de homem da casa e também de pai, ainda mais se for o filho mais velho,
dos irmãos abaixo dele. E isso se torna automático nele, né? Então, assim, quando ele está com as pessoas que ele ama, é deste lugar emocional que ele se posiciona. E ele naturalmente assume um papel de pai. Qual que é este papel de pai? É uma pessoa que é mais crítica, que quer ajudar ou fazer a qualquer custo que a outra pessoa cresça, tenha sucesso, seja melhor. Só que como um pai, ele normalmente quer que o outro cresça ou que o outro faça como ele acha que é certo. Então tende a fazer isso. E é interessante, porque quando uma pessoa está nesse lugar emocional, né, nesse espaço emocional de pai na relação do casal, ele normalmente encontra uma parceira ou um parceiro que está num outro lugar emocional, que é o que eu ia falar para vocês, e já vou adiantar, que é o lugar emocional do filho ou da filha. Sampa, como assim lugar emocional do filho ou da filha? Imagine o seguinte, um núcleo familiar, onde a mãe, por que eu estou falando a mãe? Porque normalmente quem faz isso é a mãe, né? É quem cai nessa armadilha. Onde a mãe, ela cuidou muito deste filho, desta filha, sabe aquela galinha patachoca com a asa bem grande, assim, que põe todos os filhos embaixo da asa e não deixa com que eles façam nada, né? Cuida o tempo todo, né? Se tiver uma pedrinha na frente, não permite que eles possam perceber a pedrinha e desviar. Ou se tiver que tropeçar, que tropecem e aprendem a se levantar. O que essa mãe muitas vezes faz com essa zona gigantesca que tem? Ela vai e tira a pedrinha da frente para o filho passar. E aí essa galinha, ela tira a pedra para que os filhos andem e não dá nem a oportunidade para que esses filhos caminhem. Quando uma mãe é deste jeito, é comum que um pai, mesmo neste casal casado, né, o pai seja ausente, ou mesmo presente, não desempenhe muito o seu papel de pai. E aí, o que acaba acontecendo? Este filho, ele vive protegido e cuidado por essa mãezona patachocona, assim, com essa zona grandona. De modo que são crianças que crescem, mas emocionalmente permanecem no lugar de filho, principalmente quando se relacionam com alguém que gosta. Como assim quando se relaciona com alguém que gosta? É que quando eles encontram, sei lá, um homem, encontram uma esposa, né, que ela é extremamente cuidadora, eu vou colocar já o outro papel, outro lugar emocional errado. Ele vai ficar no lugar confortável e cômodo, que é o lugar dele emocional de filho. Então, olha só que interessante, gente. Então, um lugar reforça o outro. Então, a gente pode botar aqui, ó. Quando alguém, na relação, o homem, está neste lugar emocional do pai, normalmente a esposa vai para um lugar emocional de filha. Olha só que interessante. Isso não significa que ela não vai desempenhar um papel dela de atuação, né, da esposa, de atuação, de realização por si só. Ela vai sim, em algumas áreas da vida, mas na relação, no casal e aonde, principalmente onde, né, este marido invadiu o espaço deste lugar de pai, essa esposa tende a ficar neste lugar de filha. Olha só o que vai acontecendo, gente. E aí, um outro lugar emocional equivocado é o lugar, eu falei, ó, o lugar emocional do pai. Quem está no lugar emocional do pai desempenha muitas vezes na relação um papel de pai. Quem está no lugar emocional de filho acaba desempenhando, sem ter consciência, o papel de filho na relação. Quem está no lugar de filha acaba desempenhando o papel de filha, e quem está no lugar de mãe acaba desempenhando o papel de mãe. Como que este lugar emocional de mãe se forma? Também é muito parecido da forma como o lugar emocional do pai se forma. Então, como se dá? Uma relação familiar, essa criança, ela, por algum motivo, às vezes a mãe é ausente, ou porque trabalha muito, ou porque esta mãe está num lugar emocional de filha e não de mãe, esta criança acaba absorvendo para si essa responsabilidade de ser mãe, muitas vezes, da própria mãe e dos irmãos. Às vezes até de ser mãe da mãe ou de ser mãe do pai. É a estratégia que esta criança
encontra para se sentir pertencente a essa família, para se sentir reconhecida nessa família, e também para mostrar cuidados para essa família. E aí ela acaba caindo nessa armadilha que, pelo fato dos pais não ocuparem o lugar emocional correto, acabam fazendo com que esta filha, então, ocupe o lugar deles, ou do pai ou da mãe. Olha só que coisa, gente. Olha só que coisa. E daí, o que vai acontecer? Sempre que uma pessoa que viveu muito tempo, que provavelmente vive, né, por isso que repete, neste lugar emocional de mãe, quando encontrar alguém no qual vai ter um vínculo, uma ligação, uma conexão emocional, a coisa que ela mais vai querer fazer é o que ela sempre fez, e que provavelmente fez bem, que é estar no lugar emocional de mãe e desempenhar este papel na relação. Vocês perceberam que em todos esses exemplos que eu dei, nós não falamos que nem o homem e nem a mulher desempenham o seu papel certo, que é o homem de marido e a mulher de esposa? E ainda tem mais um lugar emocional errado que falta passar para vocês, que é o lugar emocional de irmão. Gente, qual que é esse lugar emocional de irmão? Este lugar ele surge normalmente quando ele adota para si, ou ela adota para si, a família do cônjuge como sendo a sua própria família. E sabe por que essas coisas acontecem? Vou citar aqui um exemplo, um motivo, para que vocês possam entender. Imagine o seguinte, uma criança, um homem ou mulher, que vem de uma família onde ela não se sente amada, pelo contrário, se ela não se sente amada, ela provavelmente se sente rejeitada. Não estamos aqui entrando no mérito dos motivos que promoviam isso. E conforme ela ainda foi crescendo, foi tendo seu desenvolvimento cognitivo, ela ainda começou a questionar a forma como esses pais agiam com ela, com base naquela lente que ela já usava desde criança, no qual ela não se sentia amada e ainda era rejeitada por esses pais. Com isso, o que acontece? No cognitivo dela, na estrutura mental dela, quando ela se casar, ela vai querer formar uma família que não seja igual à família que foi a dela e que cuidou dela. Só que, o que acontece? A criança interior dela, aquela criança que desde cedo não se sentia amada e se sentia rejeitada, quando ela conhece uma família que é diferente de como era a dela, ela vai querer o quê? Inconscientemente, pertencer a essa família. Por quê? Ela não se sentia pertencente à própria família de origem dela. Então é comum, quando um dos cônjuges passou por isso, e é interessante, né, porque neste exemplo, a mulher, ela normalmente vai encontrar um marido em que a família é oposta à família dela. É super comum. E aí eles se casam, ela já super gosta do marido e super gosta da família, às vezes até mais da família do que do marido, e ela vai fazer de tudo para se sentir inserida nesta família. E aí, quando isso acontece, ela acaba ficando não num lugar de esposa do marido, mas sim num lugar de irmã do marido, porque ela também é filha, ou se sente filha emocionalmente, de forma inconsciente, dos pais dele. Olha só como são as coisas. Ela começa a projetar, a transferir a responsabilidade ou tudo que não aconteceu na família dela para os pais do cônjuge, para os pais do marido. E aí eles ficam irmãos. Aí vamos lá. Com base nisso, o próximo passo é: uma das coisas que define o casal e que faz uma conexão de alma é algo que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum irmão, uma irmã, um filho ou uma filha podem dar. Que é o quê? Que é a conexão mais profunda, que é o amor carnal, que é fazer amor, que é pele com pele, que é o que a gente costuma dizer que é uma conexão de alma. Nenhum desses outros lugares emocionais conseguem proporcionar isso. E para que a gente tenha esta conexão, é importante que exista uma admiração, um desejo no outro, um no outro. E o que acontece? Quando alguém está no lugar emocional de pai e começa a desempenhar este papel, quem está aqui, no lugar de filho, por exemplo, ou de filha, uma hora começa a se irritar.
É só você lembrar de quando você era adolescente. De um modo geral, 99,9% das pessoas, na adolescência, queriam ter sua individualidade e se irritavam com os pais. Ao mesmo tempo que gostavam de ser cuidados ou cuidadas, queriam ser elas mesmas. Então, o que acontece? Se o marido, por exemplo, está no lugar emocional de pai e a esposa está no lugar emocional de filha, uma hora ela vai se irritar, porque ela vai querer, de alguma forma, buscar a individualidade dela, só que ela não sabe como fazer isso, ela nem tem consciência de que quer essa individualidade e fica irritada. Quem desempenha o papel de pai, com o tempo começa a ficar cansado, e começa a perder a admiração por essa esposa, porque ao mesmo tempo, embora emocionalmente ele esteja no lugar errado e queira cuidar, queira fazer tudo isso, racionalmente ele gostaria que a esposa fosse diferente. Só que ele também não se dá conta que ele não dá espaço emocional para essa esposa ser diferente, né? Ele não gera uma oportunidade para que esses papéis na relação entre os casais mude. E aí o que acaba acontecendo? Né? A gente começa a ter as crises no casamento. E dessas crises vão diminuindo o desejo sexual, a admiração um pelo outro, eles não vão verbalizando isso, e a situação, a relação começa a afundar, não dá certo. Né? A mesma coisa vale para as mulheres, né, que emocionalmente estão num lugar de mãe, e aí muitas vezes desempenham este papel de mãe na relação e acabam deixando o marido num lugar emocional de filho, num lugar mais cômodo. Ele, da mesma forma, vai se irritar, não vai saber por que está irritado, porque ele não tem consciência de que está num lugar emocional de filho, né? E aí, como ele não tem essa consciência, ele não tem consciência da vontade, da individualidade que ele deseja, e ele começa a ficar irritado. E esta esposa, que neste lugar emocional de mãe desempenha este papel, começa a se sentir exaurida, cansada, sabe? Olha só o que vai acontecendo. E quando isso acontece, gente, o casal, de novo, não vai dar certo, né? Tende a ter fortes crises na relação. Então vamos lá. Nós falamos de 4 lugares emocionais, que são as armadilhas que os cônjuges no casamento normalmente caem. Primeiro lugar emocional de pai, e aí acabam desempenhando um papel de pai na relação. Lugar emocional de mãe, e acabam desempenhando o papel de mãe. Lugar emocional de filha ou filho, e lugar emocional de irmã, ou amiguinho, amiguinha. Ok, gente? Nenhum desses lugares, quando os cônjuges ocupam, é saudável para a relação. Vai minando a relação. Tá bom, Sampa? Agora que você já explicou para a gente, nós já somos capazes, com essa explicação, de nos percebermos, quando a gente liga o modo de autopercepção nesses lugares emocionais errados, ou agindo como pai, como mãe, como filha, filho, ou irmão e irmã, como que eu faço para estar no meu lugar certo? No meu lugar de esposa e no meu lugar de marido. O seu lugar de esposa e o seu lugar de marido é o que a gente chama de lugar de força. Por que lugar de força? É onde você se empodera. É onde você se fortalece e fortalece a relação. Onde você se fortalece e fortalece o outro. Por isso a gente chama de lugar de força. Como que você está nele? Quando você não está em nenhum dos outros 4 lugares que eu comentei. É natural que, às vezes, você vai sair deste lugar emocional de esposo, de marido, e caia num lugar emocional de pai, de mãe, de filho, de filha, e é assim que funciona. Nós alternamos emocionalmente nesse sentido. O importante é que você não fique travada, paralisada ou congelado no lugar emocional errado. O que leva à crise nas relações é este congelamento. Agora, porque este congelamento sempre pressupõe um desequilíbrio nos papéis, um desequilíbrio nas relações, né? Agora, quando você está no seu papel de esposo e no seu papel de marido,
Aí vocês estão equivalentes, vocês estão equilibrados. E aí o casal começa a se fortalecer, o casal começa a se entender melhor. Tá bom, Sampa, isso tudo nós já entendemos. E agora? Como é que eu faço para estar neste lugar emocional correto? Uma das coisas que eu já disse para vocês é primeiro reconhecer que você está no lugar emocional errado. Quando você consegue reconhecer, você já tem chances de ir para o lugar emocional correto. E qual que é o lugar emocional correto? É o lugar emocional onde vocês se tornam equivalentes. É o lugar emocional onde você aceita o outro como ele é. É o lugar emocional onde você honra o outro. Mas, Sampa, isso parece ser fácil, simples. Pois é, mas não é. Podem prestar atenção. Normalmente, os pais que ainda estão desenvolvendo a maturidade no seu papel parental, e isso é para a grande maioria, projetam as suas expectativas nos filhos. Né? E aí o que eles fazem? Querem que o filho seja exatamente da forma como eles estão falando que é para ser. Isso, em outras palavras, é como se não honrassem a existência, a essência de como esse filho ou essa filha é. Quando alguém, na relação do casal, desempenha um papel de pai ou um papel de mãe, cai nessa armadilha e acaba não honrando como este outro, né, no caso marido ou esposa, ele é de verdade. Né? Acaba exigindo que seja diferente, acaba forçando, lembra, e o outro vai se irritando, e aí não rola, não dá certo. Né? A crise ela acaba acontecendo. Né? Não tem honra e respeito. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto é você estar num lugar emocional, que é um lugar emocional de respeito, onde você respeita a existência do outro como ele é. Respeita a existência do outro, que ele é diferente de você. Aliás, gente, essas diferenças é que fortalecem o casal. Né? Essa individualidade, a gente costuma dizer que a verdadeira unidade, todo casamento, ele forma uma unidade. Né? Então, duas pessoas, né, com sua autonomia e seu jeito de ser, quando se juntam, têm a sua própria vida e também têm uma vida em comum, que é o casamento, e este casamento é uma unidade. E a melhor unidade, ela se forma da diversidade, porque é esta diversidade que promove o crescimento um do outro. Lembra que eu chamei de o seu lugar adequado é um lugar de força? Porque neste lugar adequado, você reconhece o outro e aceita o outro como sendo diferente, porque você também se aceita no lugar como você é. Ah, gente, e uma outra dica importante, não posso deixar de dizer a vocês. Para que você esteja no seu lugar correto, você só vai conseguir de verdade quando você, dentro da sua família de origem, né, ou seja, que é aquela família que te pôs no mundo, ou se de repente você foi adotada quando bebê, se aquela família que te criou, te educou, é você se posicionar no seu lugar correto. É você conseguir olhar para a sua história na sua família de origem, ver que você, muitas vezes, esteve num outro lugar emocional, de pai ou de mãe, ou de esposa ou de marido, naquela relação, daquela família de origem, e que isso você não quer mais para você hoje na sua vida adulta, que isso não serve mais. Você honra e respeita seus pais por tudo aquilo que eles fizeram, mostrando que a partir de agora você vai ocupar o seu lugar emocional aonde? Não mais nessa família de origem, mas na sua nova família que você está criando, no qual você provavelmente vai ter filhos. Caso você seja uma opção do casal não ter filhos, você vai ocupar o lugar emocional deste casamento, desta relação a dois. Agora, se eu estou no meu lugar emocional correto, de marido ou de esposa, qual é o meu papel na relação, o meu papel no casamento?
Eu vou dividir para vocês, gente, isso de duas formas. Existe um primeiro papel, que é um papel cultural, no qual, culturalmente, de gerações, sabe, de geração a geração, isso vem sendo passado há muito tempo. Portanto, isso está enraigado, de alguma forma, na sua psique, que é assim que funciona, que quando você cumpre esse papel, você se sente bem, se sente na missão, se sente cumprindo o seu propósito. Então, no papel cultural, o marido tem o papel de proteger e dar segurança. E a esposa tem o papel cultural de acolher e cuidar. Nossa, mas Sampa, isso tá meio estranho, né? Não... Vou dar aqui, gente, olha, alguns exemplos para vocês. Proteger e dar segurança não significa ser o provedor da casa. Então, assim, para quem de repente achou essa teoria machista, não. Proteger e acolher, porque assim, desde do homem das cavernas, este era um dos papéis dos homens. Proteger e dar segurança, né? Segurança emocional. Ele protegia para que os animais não matassem a sua esposa, e ele dava segurança emocional quando dizia para a esposa dele, olha, você fica tranquila, porque comigo aqui não vai acontecer nada com você. E ele ainda era o provedor, porque era ele que caçava. O mundo foi mudando. Nós temos muitas situações hoje onde, às vezes, quem provê financeiramente dentro de casa é a esposa. E tudo bem quando os casais estão em acordo em relação a isso. E aí, como que seria, né? Imagine o seguinte, que na relação entre o casal, a esposa ganha bem mais do que o marido. Você que está acompanhando a live. Já viveu uma situação assim? Se você já viveu, bora lá. A esposa ganha bem mais que o marido. Como que o marido, então, ele pode proteger e dar segurança para a esposa? Uma das formas é deixá-la tranquila emocionalmente para trabalhar e continuar ganhando muito dinheiro, porque todo o restante das coisas ele vai estar cuidando. E ele ainda pode fazer o seguinte, ele ainda pode protegê-la, né? Ele ainda, ou seja, ele a deixa tranquila para que ela possa fazer isso. E ele ainda ele pode até proteger todos os bens que ela está gerando com o trabalho dela, administrando esses bens. E tudo bem. Se o casal está super antenado em relação a isso, estão acordados em relação a isso, está tudo ok. O problema nas relações, e é onde as crises começam a vir, é porque, normalmente, imagina o seguinte, um homem que ganhava muito mais do que a mulher, na pandemia, ele teve que fechar a empresa, o negócio dele faliu, afundou em dívidas, e agora a mulher é quem banca a casa e quem ajuda a pagar as prestações das dívidas que ele tem. E ele já passou da idade e não consegue se reposicionar como empregado no mercado de trabalho e está com dificuldade agora de abrir um novo negócio. Ele não sabe o que fazer, só fez aquilo durante tanto tempo e ele não consegue se adequar nesse novo mundo. E agora, o que fazer? Quando isso acontece, se eles estão no papel de esposa e de marido, o que aconteceria? A mulher, ela ia conversar com o marido ia conversar com a mulher, eles iam se entender. Né? Talvez a mulher dissesse assim para ele, olha, fica tranquila que com o que eu ganho, a gente consegue dar conta de tudo isso. E ele ia dizer assim, olha, obrigado, eu vou me reestruturar o quanto antes e as coisas vão mudar. E a gente vai conseguir ter uma reserva financeira para que você também possa voltar a fazer as coisas que você fazia para não comprometer o seu dinheiro todo dentro da nossa vida, dentro da nossa relação. Esse é um caminho. Só que, o que acontece? Um homem, quando passa por um processo desse, qualquer pessoa, podia ser uma mulher também, né? Mas neste exemplo, é o homem, ele provavelmente deve ficar meio down, meio mauzão. Ele não precisa entrar numa depressão, mas pode ficar no estado meio depressivo. E ele vai precisar de um tempo para se recuperar. Se a esposa está no lugar emocional de esposa, ela vai conseguir entender o que está acontecendo com o marido. Óbvio, isso exige maturidade. Vai conseguir entender e vai dar um espaço para ele. Se ele precisar, ela vai apoiá-lo para que as coisas voltem ao normal. Mas vai dar um espaço para ele. Na medida do possível, ela vai ajudá-lo quando ele pedir e vai apoiá-lo. Se não existe essa maturidade emocional, né, se a esposa não está no lugar de esposa, o que ela naturalmente vai acontecer quando este homem fica num estado depressivo? Não com depressão, só está malzinho. Ele naturalmente acaba entrando num estado emocional infantil
de filho ou de filha, e essa mãe, essa esposa, pode cair na armadilha de ir para um lugar emocional de mãe e começar a querer ajudá-lo, começar a querer fazer as coisas por ele, sabe? Fazer de tudo para pegar na mãozinha, tirar ele desse estado emocional, e aí pronto. Né? O que era para ser legal começa a dar tudo errado. E quanto mais a mãe entra nesse estado, a esposa entra no estado de mãe, mais reforça este homem ficar neste estado aqui, porque daí que ele não se sente homem mesmo, capaz, porque uma mãezinha está pegando esse filho no colo e fazendo carinho, e a crise vai aumentando dentro deste casamento, eles nem têm consciência disso. Aí uma hora, o que vai acontecer? Este homem vai começar a ficar cada vez pior, sentindo cada vez, a não ser que ele consiga romper isso e mude o papel, mas esta mulher, ela tende a se cansar deste papel, fala, poxa vida, eu estou cuidando deste homem aqui, estou fazendo tudo por ele, ele não se mexe, ele precisa fazer alguma coisa. E aí começa a vir crítica, a vir cobrança. Ou seja, ela começa também a entrar num papel de pai agora, e a exigir, né? E essa relação já não tem tesão, é uma relação que já não rola, que a coisa, sabe, vai ser tudo muito mecânico, tudo muito protocolar, a coisa não vai acontecer. Agora, quando ela está aqui, ela consegue lidar com este marido de uma outra forma que ela está na posição dela de esposa. A mesma coisa se acontecer o contrário. Como assim o contrário? Homens que ganham mais do que as mulheres e ficam colocando as mulheres numa posição inferior. Quando eles fazem isso, lembra, o nosso lugar de marido, que é o lugar de força, a gente honra e respeita cada um como ele é ou ela é. Vocês perceberam? Beleza. Então, a gente já falou quais são os papéis nesse lugar emocional correto do marido e da esposa pelo meio cultural, pelo que se espera. Então, eu acabei não falando, né? A mulher, lembra, o papel cultural da mulher é de acolhimento, né, e de cuidado. Então, sempre que uma mulher tem este feedback, que ela está cumprindo este papel de acolhimento e cuidado, as mulheres, de modo geral, gostam e se sentem super bem, reforçam a autoestima, se sentem cuidadores, se sentem úteis. E quando o homem se sente útil, quando ele sente que está protegendo, que faz a mulher se sentir segura, e a mulher declara isso. Agora, sempre que ambos começam a só mostrar contrariedade e cada um começa a fazer com que seja do seu jeito, melou. Então, dica sempre para você que está assistindo, você marido, você esposa, dê espaço para sua esposa ou para o seu marido seguirem como eles querem. Acho que é super válido vocês darem a sua opinião, é assim que funciona nessa troca, ela é rica, mas é importante que eles sigam como eles querem para que tenham a sua autonomia. Sempre que eles não seguem, você mudou o seu lugar, né? Quando você força a ser diferente, você mudou o seu lugar de força, saiu do seu lugar de força e foi para o lugar de pai ou de mãe. Ok? E aí tende o outro parceiro, a parceira, a sair do seu lugar de força e para um lugar mais infantil, né? No lugar de um filho ou de uma filha, às vezes um filho ou uma filha birrento. Né? E aí o casal, assim, a relação fica pior ainda. Bom, e aí depois passando os papéis culturais, a gente vem para os papéis onde ocorrem os acordos. E esse é um dos pontos mais importantes, uma vez que você encontrou o seu papel. Que você sabe, nem de pai, nem de mãe, nem de filho, nem de irmãos. É você estabelecer os acordos de como fica bom para o casal na distribuição das atividades, do pagamento das contas, do cuidado de casa, sabe? Tudo é importante que seja acordado. E dentro desses acordos, como que você faz um bom acordo? É quando o dar e o receber, ele é bem distribuído. Se você faz um acordo onde, de repente, o marido é quem dá mais, né? É quem entrega mais, é quem dá mais, e a esposa dá menos, ela não vai se sentir bem, vai se sentir desvalorizada, com menos valor, e o marido exausto. E a gente vai ter um conflito. E vice-versa. Se a mulher entrega mais, se a mulher dá mais de si, se sente dando mais de si, também não vai dar certo. E sempre que um dá mais de si na relação, estão fora do seu lugar emocional. Ok? Então é importante, olha só as dicas. É importante equilibrar este dar e este receber na relação. Bom, gente, é isso. Lembrem, vamos retomar aqui. Qual é o seu melhor papel dentro do casamento? O seu papel de esposa e o seu papel de marido. Quando eu sei que eu estou no papel de esposa e de marido,
quando eu não estou num lugar emocional, nem do pai, nem da mãe, nem de filho ou filha, e nem de irmão ou irmã, ok? E aí, quando você estiver no seu papel de esposo ou marido, no seu lugar emocional de esposo ou marido, lembrar que é importante respeitar o outro como ele é, o parceiro ou a parceira como ele é na sua individualidade. É importante que você reconheça o outro e depois que você dê espaço para o outro e que você estabeleça bons acordos. Sempre que você olhar o seu marido, lembre, ele gosta de ser reconhecido por te proteger, por te dar segurança, e a sua esposa gosta de ser reconhecida por cumprir o papel de acolhimento e de cuidado, né? De cuidar da casa. Quando eu digo da casa, gente, não é de cuidar da casa porque tem que pôr a mão na massa e virar a Amélia do lar, não é nada disso, né? Mas elas gostam de se sentirem responsáveis pela casa estar bem. Elas podem ter 5 fadas do lar em casa, mas elas gostam de escutar que, olha, tá tudo perfeito e maravilhoso. Se for diferente na relação entre o casal, é o homem que é responsável por isso e não a mulher, tudo bem também. Eles fogem ao senso comum cultural que eu comentei, mas se entre eles o acordo está bem feito, é o que conta. O certo ou o errado, no caso dos dois estarem nos seus papéis adequados, o certo ou errado é definido pelo bom acordo. E lembrando que um bom acordo é quando se tem equilíbrio entre o dar e o receber. E só para fechar, dar e receber significa que, na relação entre o casal, eu, como marido, dou de mim para você, esposa, com todo o meu coração e a recebo genuinamente como esposa. E eu, esposa, dou de mim para você, marido, de todo o coração e o recebo genuinamente como meu marido. O que significa recebê-lo genuinamente como meu marido? Eu estou dizendo inconscientemente para mim que você não é meu pai, você não é minha mãe, nem meus filhos e nem meu irmão ou minha irmã. Você é você, do jeito que você é, com a família que você tem, com os irmãos que você tem, com esses seus tiques que você tem, seu jeito que você tem. Eu recebo você como meu marido, eu recebo você como minha esposa. Quando você consegue fazer isso, você já está no seu lugar emocional e no seu papel de marido e de esposa. Tá joia, gente? É isso. Por hoje, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós esperamos que isso tenha contribuído, que tenha aumentado o seu repertório, tanto cognitivo quanto emocional, e com isso você possa, a partir de agora, implementar isso na sua vida e ter um casamento sem crise.